TI. Para concursos, Ajax, requisição HTTP, servidor retorna XML, método XML HTTP request e Object Ignore New ActiveX Object, Microsoft XML-HTTP não IE, obj new XML HTTP request, obj open get parametro prepara requisição get obj on ready state change iglus ler dados prepara recepção obj send requisição post obj open post página PHP obj on ready state agent obj send parâmetro recepção método ready state valores 0 não iniciado 1 aberto recepção em curso 2 carregado recepção terminou mas dados não disponíveis 3 interativo objeto não está pronto para outro pedido mas já recebeu dados 4 completado recebendo a resposta XML var XML response XML document element var item QML XML get element by tag name MSG0 var text key item get elements by tag name texto 0.firstChild data como aparecerão os dados uso de div id divum div meu div document get element by id divum meu div inner HTML item Ajax faz uso metodológico de tecnologias como JavaScript e XML providas por navegadores para tornar páginas web mais interativas com o usuário, utilizando-se de solicitações assíncronas de informações. Lendo TXT, análise de pontos de função, APF, medir software pela quantificação de tarefas e serviços, funcionalidades, que o software fornece ao usuário primeiramente no desenho lógico. Perspectiva do usuário, exes, funções de um celular. A APF transforma elas em um número, medição independente da tecnologia, aplicação incorreta da técnica, foco na implementação e não em função. Qualidade de insumo básico de processo de medição. Os requisitos do usuário, requisitos ambíguos, causam entendimentos diferentes. Benefício, avaliar qualidade dos requisitos do projeto. Uma aplicação, vista sob a ótica do usuário, é um conjunto de funções ou atividades do negócio que o beneficiam na realização de suas tarefas. Estas funções são divididas nos seguintes grupos ou tipos. Arquivo lógico interno. Representam os requerimentos de armazenamento de grupos de dados logicamente relacionados, cuja manutenção é efetuada pela própria aplicação. Arquivo de interface externa. Representam as necessidades de grupos de dados logicamente relacionadas utilizados pela aplicação, mas que sofrem manutenção a partir de outra aplicação. Entradas externas. Representam as atividades vindas diretamente do usuário, através de um processo lógico único, com o objetivo de inserir, modificar ou remover dados dos arquivos lógicos internos. Saídas externas. Representam as atividades da aplicação processos que têm como resultado a extração de dados da aplicação. Consultas externas. Representam as atividades que, através de uma requisição de dados, entrada, geram uma aquisição e exibição imediata da dado saída. As funções contribuem para o cálculo de pontos de função com base na quantidade e número de funções e na complexidade funcional relativa atribuída a cada uma delas. 2. Cálculo dos pontos de função. Determina-se o número de FPA de uma aplicação em 3 etapas de avaliação. Primeira etapa, pontos de função não ajustados. Refletem as funções específicas e mensuráveis do negócio, providas ao usuário pela aplicação. Segunda etapa, fator de ajuste. Representam a funcionalidade geral provida ao usuário pela aplicação. Terceira etapa, pontos de função ajustados. Refletem a aplicação do fator de ajuste sobre o resultado apurado na primeira etapa. Arden-Iden, cálculo dos pontos de função não ajustados. Uma função específica do usuário em uma aplicação é avaliada em termos do que é fornecido pela aplicação e não como é fornecido. Somente componentes solicitados e visíveis ao usuário são contados.
As funções específicas da aplicação, sob a ótica do usuário, devem ser identificadas e agrupadas segundo seu tipo. Ou seja, arquivos lógicos internos, arquivos de interfaces externa, entradas externas, saídas externas e consultas externas. Cada função, através de critérios próprios, deverá ser classificada segundo a sua complexidade funcional relativa, em simples, média ou complexa. A cada função será atribuído um número de pontos, segundo seu tipo e complexidade funcional relativa. Tipo de função, complexidade funcional relativa, simples, média, complexa, arquivo lógico interno, 7, 10, 15. Arquivo de interface externa, 5, 7, 10, entrada externa, 3, 4, 6. Saída externa, 4, 5, 7. Consulta externa, 3, 4, 6. Ordem cálculo do fator de ajuste. O valor do fator de ajuste é calculado a partir de 14 características gerais do sistema, que permitem uma avaliação geral da funcionalidade da aplicação. As características gerais de um sistema são comunicação de dados. Quando são utilizados recursos de comunicação de dados para o envio ou recebimento de dados e informações de controle utilizados pela aplicação. Quando a aplicação prevê a distribuição de dados ou de processamento entre várias CPUs da instalação, performance. Esta característica identifica os objetivos de performance da aplicação estabelecidos e aprovados pelo usuário, que influenciaram ou irão influenciar o desenho, desenvolvimento, implantação e suporte da aplicação. Utilização do equipamento. Representa a necessidade de se fazer considerações especiais no desenho dos sistemas para que a configuração do equipamento não sofra degradação. Volume de transações. Avalie o impacto no desenho da aplicação do volume de transações previsto para ela. Entrada de dados online. Avalia o volume de transações que são entradas de dados interativas. Eficiência do usuário final. Analisa as funções online desenhadas e disponibilizadas voltadas para a eficiência do usuário final. Atualização online. Verifica o volume de arquivos lógicos internos que sofrem manutenção online e o impacto do processo de recuperação de seus dados. Processamento complexo. Considera o impacto sobre o desenho da aplicação causado pelo tipo de complexidade do processamento. Reutilização de código. Avalia se a aplicação e seu código foram especificamente projetados e desenvolvidos para serem reutilizados em outras aplicações. Facilidades de implantação. Considera o esforço despendido para o atendimento dos requerimentos de conversão de dados para a implantação da aplicação. Facilidade operacional. Avalie o desenho da aplicação quanto aos requisitos estabelecidos para a inicialização, backup e recuperação voltados à minimização da intervenção manual do operador. Múltiplos locais. Quando a aplicação for especificamente projetada e desenvolvida para ser instalada em múltiplos locais ou para múltiplas organizações, facilidades de mudanças. Quando os requisitos da aplicação prevêem o projeto e desenvolvimento de mecanismos que facilitem mudanças operacionais, tais como capacidade de emissão de relatórios genéricos, de consultas flexíveis ou de alterações nos dados de controle do negócio, parametrização. A cada característica será atribuído um peso 0, 0 a 5, 5, de acordo com o nível de influência na aplicação, observando-se os critérios estabelecidos para cada característica, representando 0, 0, nenhuma influência. Influência mínima, 2, 2. Influência moderada, 3, 3. Influência média, 4, 4. Influência significativa, 5, 5. Grande influência. O nível de influência geral é obtido pelo somatório do nível de influência de cada característica, e o fator de ajuste é obtido pela expressão. Fator de ajuste, IGLO 0, 65 GAUM. Nível de influência geral 0,1. Arden-Sanden cálculo dos pontos de função ajustados. O total de pontos de função da aplicação será encontrado através da multiplicação do número de pontos de função não ajustados pelo fator de ajuste. 3. Aplicações da técnica de análise por pontos de função.
A técnica FPA tem por finalidade a mensuração do tamanho de um software ou aplicação, como explanado acima. No entanto, quando utilizada em combinações com outras medidas, poderá ter várias utilidades. Destacamos a utilização desta técnica nos seguintes aspectos. Estimativa da dimensão de projetos. Uma das principais vantagens da FPA sobre outras técnicas de medição de aplicações é a possibilidade de estimar a dimensão de projetos desde as primeiras fases da análise de sistemas. A precisão da estimativa do tamanho de uma aplicação varia de acordo com o grau de conhecimento adquirido sobre a mesma, ou em outras palavras, da fase em que se encontra o projeto. Segundo a empresa Software Productivity Research, ao final da fase de desenho do sistema, é possível se fazer estimativas com margem de erro de GAUM, 10%. Segundo essa empresa, podemos relacionar o conhecimento sobre o sistema e o grau de precisão das estimativas segundo a tabela abaixo. Fase do projeto, conhecimento do projeto, precisão da estimativa, planejamento 10%, GAUM 35%, requerimentos 25%, GAUM 30%, desenho inicial, projeto lógico 40%, GAUM 20%, desenho final, projeto físico 60%, GAUM 10%, construção 80%, GAUM 5%, testes 90%, GAUM 2%, implantação 100%, 0%. Entretanto, para se fazer estimativas antes do final da fase de desenho final, projeto físico, com uma margem de erro aceitável, é aconselhável que o usuário se apoie em algum método em bases estatísticas para suprir a falta de conhecimento de algumas funções da aplicação. Nível de produtividade da equipe. A produtividade na construção de um software traduz a velocidade com que o software foi construído. Isto é, quantas unidades de tamanho do software, pontos de função, foram construídas em uma unidade de tempo, horas, meses, etc. Podemos também nos da quantidade de unidades de tempo que são consumidas para construir unidade de tamanho do software. Assim, produtividade cross-tempo, pontos de função, dimensionamento do esforço para desenvolvimento. O esforço para desenvolver um software pode ser definido como sendo a quantidade de tempo, horas, de trabalho que serão necessárias para produzir um sistema. Conhecida a produtividade da equipe de desenvolvimento, a fórmula abaixo poderá ser aplicada: esforço, produtividade, tamanho do software, taxa de manutenção do software. A taxa de manutenção de um determinado software ou do conjunto de sistemas de uma instalação é a quantidade de pontos de função que necessitaram manutenção em relação ao seu tamanho, num período de tempo, análise de processos, fluxogramas de DFD, identificar a utilidade de cada etapa do processo, verificar as vantagens em alterar a sequência das operações. Passos. Adequar as operações, passos, às pessoas que as executam. Identificar necessidade de treinamento específico. Fluxogramas. Fluxograma vertical. Diagrama de processo. NEMA e precisa desenhos. Fluxograma sintético. Genérico esboço. Fluxograma de blocos. Parece o sintético, mas mais detalhado. Fluxos alternativos, diagrama de fluxo de dados, DFD, prioriza o fluxo dos dados e não do processo, análise de requisitos, reconhecer o problema, avaliar o problema e síntese da solução, modelagem, especificar os requisitos, revisão, tipos de requisitos, requisito do projeto, requisito do produto, requisitos funcionais e não funcionais, técnicas, entrevista, brainstorming, questionários, observação. Os requisitos funcionais são aqueles que descrevem o comportamento do sistema, suas ações para cada entrada, ou seja, é aquilo que descreve o que tem que ser feito pelo sistema. São o cérebro do projeto, já que descrevem as funcionalidades que o sistema deve dispor. Os requisitos não funcionais são aqueles que expressam como deve ser feito não confundir requisitos não funcionais com design. Em geral, se relacionam com padrões de qualidade, como confiabilidade, performance, robustez, etc. São muito importantes,
pois definem se o sistema será eficiente para a tarefa que se propõe a fazer ou não. Um sistema ineficiente certamente não será usado. Neles também são apresentados restrições e especificações de uso para os requisitos funcionais. Exemplo: o sistema deve prover um grid na tela, que permitirá a visualização de imagens. Esse grid poderá ser ativado ou desativado através do clique em um botão. O grid terá uma régua, cuja escala poderá estar tanto em centímetros como em polegadas, que ajudará no redimensionamento das imagens. Os requisitos não foram especificados da maneira correta no exemplo acima. É o que chamamos de aglutinação de requisitos. Temos então que separar requisitos funcionais, não funcionais e de interface. No nosso caso, a maneira correta seria funcional. O sistema deve prover um grid para a visualização de imagens. Esse grid poderia ser ativado ou desativado. Não funcional. A escala do grid poderá estar tanto em centímetros como em polegadas. Interface. Deve haver um botão responsável por habilitar e desabilitar o grid. Apache Tomcat. Os arquivos de configuração por padrão em ambientes Unix-like residem no diretório, etc. Apache. O servidor é configurado por um arquivo mestre nomeado httd://conf. E opcionalmente pode haver configurações para cada diretório utilizando arquivos com o nome .htcs, onde é possível utilizar a autenticação de usuário pelo próprio protocolo HTTP utilizando uma combinação de arquivo .htaccess com o arquivo .htpassd, que guardará os usuários e senhas criptografadas. Arquitetura de hardware de servidores, memoria, ROM, firmwares, BIOS, sistema básico de entrada, saída, post, autoteste ao ligar, cache, memória intermediária, política de troca, sai uma informação para entrar outra, por falta de espaço, cache em níveis, cache LUN, dentro do processador 2 níveis, dados e instruções, cache LU2, contém muito mais memória que o cache LUN, barramento, linhas de comunicação entre dispositivos, clock, sinal de sincronização, sinal de executar suas atividades, dispositivos executam suas tarefas, param e vão para o próximo ciclo de clock. Frontside Bus, FSB. Devido às limitações físicas, os processadores não podem se comunicar com a memória usando a mesma velocidade do clock interno. Arquitetura de software. Componentes, propriedades, relacionamentos, documentação e padrões. Linguagem de descrição de arquitetura, LDA. Elementos comuns, componente, conexão e configuração. Visões são instâncias de pontos de vista. Algumas possíveis visões são visão funcional, visão lógica, de desenvolvimento, estrutural, visão de código, visão de concorrência, processo, thread, visão física, evolutiva, visão de ação do usuário, feedback. Exemplos de arquitetura estruturada, cliente-servidor, 3 camadas, distribuída P2P, pipes e filtros, plugin, monolítico, orientada a serviço, orientada à busca, auditoria de sistemas. O auditor de sistemas verifica a eficácia dos controles e procedimentos de segurança, a eficiência dos processos em uso, a correta utilização dos recursos, colaborando no aperfeiçoamento dos controles internos. Evidências, evidência física, evidência documental, documentos comprobatórios, notas fiscais, recibos, duplicatas quitadas, etc. Evidência testemunhal, entrevistas e questionários. Evidência analítica, cálculos. Plano de contingência, manter backup, manter um site de contingência, VPN. Identificar todos os processos. Avaliar os impactos no negócio. Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha. Identificar medidas para cada falha, contato com a imprensa. Definir ações necessárias para a operacionalização das medidas. Aquisição de gerador, estimar custos. Definir forma de monitoramento após a falha. Definir critérios de ativação do plano. Identificar o responsável pela ativação do plano. Identificar os responsáveis em colocar em prática as medidas de contingência. Definir a forma de reposição do negócio. Business Intelligence, BI. Analisar negócios por diversos ângulos e auxiliar gestores na estratégia.
IRP, eventos individuais. B. IGLOS, visão estratégica. BI deve estar integrado ao ERP em tempo real. De nada vale um ERP cujos dados não possam ser analisados. Nenhum BI cuja fonte de dados não seja completa e online. RE, pedido de venda, ordem de produção, nota fiscal, contas a receber e controles de estoque. RP controla fluxo de eventos e regras. BI trabalha com conjuntos de vários eventos ou registros realizados num tempo maior. Não interessa do BI um único pedido ou nota fiscal, e sim todos os pedidos de um ano específico. Maiores clientes, produtos mais vendidos, meses com faturamento, banco de dados distribuído, relacionados a nós, diversos computadores. Nós, computadores comunicam-se entre por redes, BD centralizado X, BD distribuído, autoexplicativo, diversos lugares, nó igual lugar, posição em distribuição física, replicação, réplicas em sites diferentes, fragmentação, fragmentos em sites diferentes, transações, a igualotomicidade, rollback, commit, C, consistência, a IGLOS, isolamento. Uma transação não fica sabendo de outra. D, IGLOS, durabilidade, persistência, banco de dados relacional, integridade referencial, valor que aparece em uma tabela aparece em outra tabela, garantia de acesso. Todo dado, valor atômico, pode ser acessado logicamente e unicamente usando o nome da tabela, o valor da chave primária da linha e o nome da coluna. Maneira informal ou formal. Na descrição informal usamos os termos tabela, linha e coluna. Na descrição formal usamos termos como relação tabela, tupla, linhas e atributo coluna. Tabelas ou relações ou entidades, registros ou tuplas. Resumidamente, um registro é uma instância de uma tabela ou entidade. Colunas ou atributos, conjunto de valores que um atributo pode assumir, chama-se domínio. O conceito mais similar a domínio é o de equito-abstrato de dados em linguagem de programação, ou seja, são equimetadados, dados acerca de dados. Normalização, eliminar dados redundantes, garantir que as dependências entre os dados façam sentido. Dependência funcional. Para cada valor do atributo A, existe exatamente um único valor do atributo B. Primeira forma normal. Número. Atributos são atômicos, simples, indivisíveis e monovalorados. FN não permite relações dentro de relações. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Criação de tabelas intermediárias. Segunda forma normal, FN2. Todo atributo da tabela seja dependente funcional da chave completa e não de parte da chave. Todos os atributos não chave dependem funcionalmente de toda a chave